Fala galera do primeiro ano D. Esse vídeo é para corrigir aquela lista de juros simples que eu enviei na semana passada, né? Na data de 21 de maio de 2020. E que era mais uma lista para a gente treinar aí na matemática do cotidiano, que é a disciplina optativa nossa, os conceitos de juros, né? Depois que a gente revisou porcentagem. Para a gente ficar craque mesmo para calcular esse juros simples, que como eu falei na aula passada, ele não é o que existe na vida real, mas a gente compreendendo, né, o seu formato, a maneira como ele é calculado, facilita já com uma melhor compreensão para quando a gente for estudar os juros compostos. Então, a número 1 diz assim: Patrícia fez um investimento de R$ 950 em um banco a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Então, a letra A aqui é aquela trivial, né? Qual foi o capital investido? O capital é aquela primeira quantia em dinheiro, né? Que foi emprestada ou que foi investida. Então, no caso ali, o capital, ele é de R$ 950. Nós temos aí, R$ 950. E ainda na letra A, e qual foi a taxa de juro? Então, a taxa de juro, está escrito lá, uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Então, essa, né? Até sem graça de responder, porque tinha lá 6% ao mês. Não é verdade? Na letra B, já tinha que usar a fórmula do juro simples, porque pede qual será o juro obtido ao final de 3 meses. Então, qual é a fórmula que nós temos mesmo para calcular o juro simples? Nós temos duas, né? E uma delas é essa daqui, ó. Quando a gente usa o JCIT. Vou escrever JCIT aqui. Nós temos aí que o J é o juro, C é o capital, I é a taxa e T é o tempo. Eu uso essa fórmula se a gente considerar a taxa já como um número decimal e não como uma porcentagem, né? Se eu colocar o 6 aqui na taxa, daí eu vou ter que colocar o sobre 100, vou ter que colocar o 100 no denominador ali. Então, como eu transformo a taxa, que está em porcentagem, em um número decimal? Bom, porcentagem em número decimal, né? 6% é o mesmo que 6 centésimos, como nós vimos, e que é o mesmo que 0,06. Então, basta eu voltar com a vírgula duas casas para a esquerda, né? Uma, duas, e eu encontro o número decimal lá. O restante é só substituir, porque na letra B, ele nos deu que o tempo que esse capital ficará investido é de 3 meses. Então, na hora de colocar na fórmula, J é justamente o valor que eu quero descobrir, C é o capital de 950, como nós respondemos lá na letra A taxa em número decimal, eu posso colocar ali 0,06 vezes o tempo. E aí, quando a gente multiplica tudo isso, a gente tem o valor do capital investido. Então, fazendo aí 950 vezes 0,06 vezes 3, nós temos 171 reais de juros. Ou seja, esse dinheiro aplicado sobre essa taxa durante esse tempo daria ali 171 reais de juros se o regime for o regime de juros simples. E na letra C nós temos que é para calcular o montante ao final de um ano. Então, no sistema de juros simples, gente, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode calcular então esse montante de duas maneiras. Primeiro, né, como que eu calculo o montante? O montante é quando eu somo o capital, aquele primeiro valor investido, com o juro obtido durante o período. Então, eu posso calcular o juro no final de um ano primeiro, eu preciso calcular isso, para depois eu somar ao capital e aí eu tenho um montante. E aí, para calcular esse juro, no sistema de juros simples, nós temos duas maneiras, já que nós fizemos a letra B, né, que era para calcular o juro obtido ao final de
3 meses. Então, olha só. A letra C pede para a gente calcular o montante. O montante é só eu somar o juro com o capital. Então, o problema aqui está em descobrir qual é o valor do juro. Como que eu calculo o valor do juro? Através da fórmula que nós usamos na letra B. Ou então, no sistema de juros simples, eu posso considerar aqui, ó, um ano não tem 12 meses? Um ano tem 12 meses. Eu acabei de calcular na letra B qual é o juro, né, em um trimestre, quer dizer, em 3 meses. Então, é só multiplicar os 3 meses por 4, que eu teria um ano, né? A mesma coisa acontece com os juros. Basta multiplicar os juros obtidos em 3 meses, multiplicar ele por 4, que eu obtenho o juro obtido durante um ano. Isso só vale para o sistema de juros simples, porque ele obtém o mesmo valor de juro todos os meses. Então, vai ficar assim, ó, dessa segunda maneira, né? O juro de 12 meses, ou seja, um ano, vai ser 4 vezes o juro de 3 meses, né? E 4 vezes 171, vai dar 684. Daí, tendo o juro em um ano, bastaria eu somar com o capital e eu teria o montante. Ou então eu faço da maneira antiga, né? Eu calculo aí quanto que eu vou ter de juro em um ano. Então eu faço o capital, que é de 950, vezes a taxa, se você quiser colocar em número decimal ou em forma, né, de porcentagem ali, tanto faz. Eu vou fazer das duas maneiras nessa lista. E eu multiplico pelo tempo, que nesse caso, como são um ano, né, como é um ano, são 12 meses. Aqui eu teria que multiplicar por 12, mas quando você fizer essa conta, você vai perceber que também dá 684. Então, por isso que nós temos aí as duas formas, né, elas são equivalentes. E aí, dando a resposta da letra C, calcule o montante. O montante vai ser o juro de 684 mais o capital de 950. Então, o montante obtido ao final desse período vai ser de R$ 1.634. Então, o montante nós chamamos aquela quantia que envolve o capital, aquele primeiro valor investido, com o juro, que é o rendimento que a pessoa teve durante esse período que o capital ficou investido. E seguindo com a nossa lista, nós temos aí o número 2, que diz assim: qual o valor do capital aplicado a uma taxa de juros simples de 6% ao mês durante 14 meses, rendeu juros de R$ 2.688? Vamos ler de novo? O que está querendo? Está querendo saber qual o valor do capital. Repara que agora não quer saber o montante e nem o juro. O que é o valor do capital? Quanto que a pessoa deveria ter aplicado para ela receber R$ 2.688 de juros, depois desse dinheiro ficar 14 meses aplicado sob uma taxa aí de 6% ao mês. Então, quer saber qual é o primeiro valor que a pessoa deveria ter aplicado. Então, nós não temos o capital, é justamente isso que nós precisamos calcular. Nós temos a taxa de juros, que é de 6% ao mês, e o regime de juros é o juro simples. O tempo que esse dinheiro ficou aplicado é de 14 meses, e ele rendeu, durante esses 14 meses, um total de R$ 2.688 de juro. Bom, montando tudo isso e organizando, né, nós temos aqui, ó, todas essas informações, e a fórmula que nós vamos usar para calcular é a mesma, é o J-CIT, tá certo? Nós podemos deixar aqui a taxa em forma de porcentagem, e na hora de escrever ela, né, nós vamos colocar ela na forma de fração centesimal, que é de 6%. Eu acho que vai ser mais simples. Então, Fausto, como que eu sei se eu vou deixar ela em forma de fração ou se eu vou deixar em forma de número decimal? Bom, aí é você que vai decidir. Eu vou fazer das duas formas, né? No exercício anterior eu fiz com número decimal e agora eu vou fazer com a fração e você decide qual que você acha melhor.
Então, substituindo os valores, os juros é de 2.688, então vou colocar aqui, 2.688 de juros. O capital é justamente o que nós queremos calcular. A taxa é de 6%. E o tempo de aplicação é de 14 meses. Uma coisa importante é verificar se a taxa e o tempo elas estão na mesma unidade de medida, né? Igual se a taxa está cobrando, né? Está sendo cobrada mensalmente, o tempo tem que ser dado em meses, assim como foi dado aqui. Caso isso não aconteça, numa lista futura nós faremos isso, a gente vai ter que transformar ou o tempo, né, de meses para anos, ou a taxa de mensal para anual. Bom, continuando aqui, o que a gente pode fazer? A gente já pode, como aqui só tem multiplicação, a gente já pode multiplicar cruzado, e aí vai ficar 268.800, porque eu vou ter que multiplicar por 100, né? É só acrescentar 2 zeros. E aí, 6 vezes 14 vai ser igual a 84, então nós vamos ter 84C. Posso inverter esses membros, né, sem ter que mudar de sinal, então vai ficar assim, ó, 84C é igual a 268.800, e eu passo 84 dividindo, vai ficar C de capital é igual a 2.688, ou melhor, 268.800 dividido por 84. E aí nós vamos ter já o capital, que era justamente o que nós precisávamos calcular, e o capital é de R$ 3.200. Ou seja, nesse regime aí de juros simples, e dadas essas condições, se a pessoa deixasse ali R$ 3.200 aplicadas nesse tipo de investimento, né? No investimento que te pagasse aí 6% de juros ao mês, se ela deixasse esse valor durante 14 meses, ela receberia, né, de juros, ou seja, a mais, R$ 2.688. É um dinheirinho até bom. E nós teremos ainda momentos, né, na nossa disciplina, no decorrer do ano, em que eu vou mostrar para vocês diversas formas de investir o nosso dinheiro, né? Não para conseguir aí um retorno de 6% ao mês, porque isso é muito difícil, é um retorno muito grande, mas talvez esses 6% ao ano, né? A gente até consegue em algumas formas de investimento. Dando sequência aí à nossa correção, número 3. Qual foi o capital que, aplicado à taxa de juros simples de 1,5% ao mês, rendeu R$ 90 em um trimestre? Então, em um trimestre. O que eu vou ter que considerar aqui, então? Que eu tenho que calcular o capital, eu tenho a taxa de juros mensal, eu tenho juros que rendeu, né, aquele capital em um trimestre. Então, trimestre não são 3 meses? Então, se eu considerar aí os juros de R$ 90, o tempo que eu devo considerar é de 3 meses, justamente porque aqui eu não posso colocar porque aquele é trimestre. Como a taxa lá é mensal, eu preciso colocar o tempo em meses. Então, aqui vai ser 3 meses, né? E aí, para calcular o capital, posso usar aquela mesma formulazinha lá, que nós usamos no número 2, e trabalhar ela, né? O JCIT, os juros de R$ 90, o capital eu não tenho, a taxa de 1,5%, lembra de escrever ela na forma de fração decimal, fração centesimal, e o tempo aí de 3 meses. Multiplica cruzado, 90 vezes 100, vai dar 9.000, só acrescentar 2 zeros, 1,5 vezes 3, 4,5, repete o C. Nós podemos trocar, né, de membro, como nós vamos fazer uma troca mútua, assim como a gente fez no exercício anterior, eu não preciso trocar de sinal, porque eu estou trocando os dois membros ao mesmo tempo.
Então, vai ficar capital, que é igual a 9.000 dividido por 4,5. E aí, 9.000 dividido por 4,5 é igual a 2.000. Esse é o capital, então, de R$ 2.000. E temos também a número 4. Uma dívida de R$ 750 foi paga 8 meses depois de contraída. E os juros pagos foram de R$ 60. Sabendo que o cálculo foi feito usando os juros simples, qual foi a taxa de juros? Então, tirando as informações, né? Essa dívida de R$ 750, a gente considera que ela é o nosso capital, é o C lá da forma. Então, o C, o capital, é de R$ 750. Se ela foi paga em 8 meses é o tempo em que esse capital ficou aplicado, no caso, né, a dívida, depois de contraída. E os juros pagos, ou seja, o valor dos juros, né, foi de R$ 60 ao longo desses 8 meses. E aí, quer saber, então, se o sistema foi de juros simples, qual foi a taxa de juros cobrada, né, em porcentagem, aquele I da forma. E aí, organizando esses dados aí, tirando do problema, nós temos, né, o capital, o tempo, os juros, e queremos descobrir a taxa. Então, olha só substituindo aquela nossa fórmula, né? Os juros é de R$ 60, o capital 750, a taxa é justamente o que eu quero descobrir. Então é o seguinte, ó, se eu colocar apenas o I, eu vou descobrir a taxa em número decimal. Se eu colocar o I sobre 100, eu já vou descobrir quantos por cento é a taxa, né? Já vou descobrir a taxa em porcentagem. Então, eu sugiro colocar sobre 100 para descobrir a taxa em porcentagem. Se eu não colocar sobre 100, fica errado? Não. Você só vai descobrir a taxa ali em número decimal e depois vai ter que transformar aquele número decimal em porcentagem. Então, qual o tempo? 8 meses. E aí vai ficar aí 60, que é igual. Já podemos multiplicar cruzado aqui também. 100 vezes 60, 6.000, que é igual. 750 vezes 8, 6.000 também. E aí fica 6.000 e, mas podemos trocar ali, né? Sem mudar de sinal. Fica 6.000 e, que é igual a 6.000. E aí a taxa aí é de 6.000 dividido por 6.000. Como nós podemos cortar os zeros aqui, fica 6 dividido por 6. E o valor dessa taxa, então, é de 1. 1 o quê? 1 por 100, ou seja, 1%. Essa é a taxa cobrada. Qual a unidade de medida dela? Bom, se o tempo nós consideramos lá que era de 8 meses, então essa taxa é de 1% ao mês. É uma taxa mensal também. E aí pronto, nós temos a taxa calculada. E dando sequência na nossa lista, número 5, Elisângela aplicou R$ 1.500 em um investimento e recebeu 2% de juro ao mês. Se Elisângela aplicou essa quantia à taxa de juros simples, qual o montante recebido ao final de um período de 3 meses? Vamos de novo? Elisângela aplicou R$ 1.500, então R$ 1.500, quantia aplicada, é o capital. Em um investimento e recebeu 2% de juro ao mês. Então, nós temos a taxa mensal no valor de 2%. Se a Elisângela aplicou essa quantia à taxa de juros simples, então nós temos que o regime é de juros simples. Qual o montante recebido ao final de um período de 3 meses? Então, nós temos que o tempo aplicado, né? O tempo que o dinheiro de Elisângela ficou aplicado é de 3 meses. Organizando essas informações, então, nós temos os dados aí no quadro branco. E aí, qual o problema? Ele nos pede o montante, né, que Elisângela teria. O que é o montante mesmo? É quando nós juntamos o capital com os juros.
Mas espera aí, eu ainda não tenho o valor dos juros, né? Então, para eu calcular o montante, eu preciso justamente do valor do juro. E aí eu posso calcular o juro através daquela fórmula que nós conhecemos, sendo que eu tenho todos os valores para isso. Então é só substituir. Ó. No JCIT, vou calcular o juro primeiro. O juro vai ser o capital, que é de 1.500, vezes a taxa, que eu vou colocar ela ó, em fração centesimal, vezes o tempo, que é 3 meses. Então, quanto vai ser o juro? Bom, o que a gente pode fazer para simplificar? Posso cortar esse zero com esse com esse, né? Fazer uma simplificação. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 3, 90. Esse 90 é o valor do juro. A questão nos pedia o montante. Então, para eu calcular o montante, eu pego o capital, que é de 1.500, e somo com o juro obtido, né? Durante essa aplicação. O montante, então, é de R$ 1.590. Esse é o valor do montante obtido por Elisângela no final dessa aplicação, desse investimento que ela fez. E dando sequência à nossa lista, a número 6, um capital de R$ 1.530 foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3,2% ao mês. Escreva quanto tempo esse capital deve ficar aplicado para ter um rendimento de R$ 1.713,60. Então, de novo, nós temos o capital de 1.530, a taxa de juros e o regime de juros é o juros simples, e a taxa de 3,2% ao mês. E o que é para a gente responder é quanto tempo esse capital deve ficar aplicado para ter um rendimento de R$ 1.713,60. Esse rendimento é justamente o juro obtido pelo investimento daquele capital. Então, esse R$ 1.713,60 é o valor do J da forma. Organizando esses dados aí no quadro branco, nós temos aí ó, o capital de R$ 1.530, a taxa de 3,2% ao mês e o juro, né, de R$ 1.713,60, os juros que foi chamado ali no enunciado de rendimento. É uma outra palavra também que nós podemos usar para referir aos juros. Então, nós vamos usar a mesma forma. E aí, substituindo, os juros é de R$ 1.713,60, o capital é de 1.530, a taxa, eu vou colocar ela em fração decimal também, 3,2%. E o que vai sobrar? Justamente o tempo, né? Que é o que nós precisamos responder. Então, depois de resolver essa equação, nós vamos descobrir o valor do tempo. Bom, eu vou multiplicar cruzado de novo, né? Vou multiplicar esse valor aqui por 100, ó, e vou multiplicar aqui por 1, né? Eu já vou fazer a troca dos membros aí para já ajeitar a posição do T. Então, multiplicando 1 vezes isso, quanto que vai dar isso? 1.530 vezes 3,2 vai dar 4.896 T. 1.713,60 vezes 100, só andar com a vírgula duas casas para a direita, porque a gente está multiplicando. Então, vai ficar 171.360. Então, o tempo vai ser 171.360 dividido por 4.896. Esse tempo, então, é de 35 meses. Como que eu sei que são 35 meses? Porque a nossa taxa de juros era uma taxa mensal. Por isso, o tempo que nós encontramos é dado em meses. Se o capital ficasse aplicado por 35 meses, ele teria esse rendimento aí de juros.
E por último, mas não menos importante, a nossa número 7 aí, que diz assim: Tiago comprou uma televisão em 10 parcelas, sem entrada, de R$ 116,16. Há uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto Tiago pagaria por essa televisão se ele a comprasse à vista? Olha, essa questão é diferente de todas as que a gente já tinha feito, né? Até nas listas anteriores. Olha só de novo. Tiago comprou uma televisão em 10 parcelas, sem entrada, de R$ 116,16. É uma taxa de juros simples de 2% ao mês. Quanto Tiago pagaria por essa televisão se ele a comprasse à vista? Ou seja, como ele resolveu comprar a televisão em 10 parcelas, ele pagou uns juros, né? Ele pagou um valor a mais justamente para poder parcelar essa televisão. E o juro em porcentagem foi de 2% ao mês. Mas nós temos um problema, né? Qual é o capital e qual é os juros que ele pagou? Nós não temos isso. E aí nós precisamos, né, encontrar para descobrir quanto que ele pagaria por essa televisão se ele comprasse à vista, porque à vista ele não pagaria juros. Então é isso que a gente precisa fazer. Organizando os dados aí no quadro branco, gente, ó, as únicas informações que nós temos é que o tempo, né, é de 10 meses, porque ele parcelou em 10 meses, a taxa de 2% ao mês, e nós temos ainda aquele valor de R$ 116,10, que é o valor da parcela, né? Então, nós poderíamos escrever aqui, ó, que a parcela, cada parcela, era de R$ 116,16. Mas isso não é o juro e isso também não é o capital. O que é isso, então? Bom, essa parcela aqui é apenas uma parcela. Mas se eu multiplico ela, né, pela quantidade de parcelas que ele pagaria, então nós temos o que nós chamamos de montante. O que ele pagaria ao final das parcelas seria o valor da televisão mais o valor dos juros, tudo embutido. Então, nós podemos calcular o montante aqui, nesse caso, ó, multiplicando o valor de cada parcela, R$ 116,16, por 10. E aí nós teríamos que o montante é de 116, ou melhor, R$ 1.161,60. Então, agora sim nós temos o montante. Por que é o montante? Que é o valor total que Tiago pagaria ao final dessa compra aí da TV. Com o montante, não resolve muita coisa. E se eu usar os dados que nós temos para a fórmula do J-CIT, olha só, o J eu não poderia substituir, continuaria sendo o J. O C de capital continuaria C de capital, porque eu não tenho capital ainda. A taxa é de 2%. Então, posso colocar a taxa aqui como sendo 2%. E o tempo nós consideramos aí que é de 10 meses, que é o total de parcelas que Tiago optou. Bom, tentando simplificar, né, essa expressão, nós podemos cortar o 0 do 10 com o 0 do 100, né, fazendo a simplificação. Podemos ainda simplificar isso aqui, ó, por 2, e aí ficaria 1, e esse 10 por 2 ficaria 5, e aí nós teríamos assim, então, J, não mudou nada, C, que não mudou nada, mas aqui, ó, C vezes 1 é C, né? E aqui embaixo, sobra o 5. Então, nós teríamos que o valor do juro é igual ao valor do capital dividido por 5. Para eu não trabalhar com fração, posso fazer uma multiplicação cruzada aqui e obter o seguinte, ó. Capital vezes 1, capital, juros vezes 5, juros vezes 5, né? Ou seja, nós temos aí que o capital, ele é da ordem de 5 vezes o valor dos juros. Bom, mas eu não sei qual é o capital, eu também não sei qual é os juros. Eu tenho uma equação e duas incógnitas, né? Duas letras
com uma equação e duas letras nela, eu não consigo resolver. Eu preciso de uma outra equação que envolva as mesmas variáveis, e aí sim, com duas equações e duas variáveis, duas incógnitas, a gente consegue resolver. E essa é justamente a outra relação, a outra equação que envolve capital e juros, que é o montante é igual ao capital mais os juros. E eu tenho o valor do montante, que foi a primeira coisa que eu calculei. Então, o montante é de R$ 1.161,60. Isso é igual ao capital mais os juros. Então, se a gente quisesse organizar isso, né, nós temos agora duas equações. Posso chamar essa aqui de equação 1, essa aqui de equação 2. E aí eu resolvo isso aqui, né, pela substituição, que eu julgo ser o método mais simples nesse caso. O que a gente vai fazer? A gente vai substituir a equação 1 na equação 2, ou seja, esse C, ó, eu vou substituir ele pelo seu valor, que é de 5J. Então, escrevendo isso que eu vou fazer, ó, substituindo, né, a equação 1 na equação 2, o que nós vamos ter então? Nós vamos ter R$ 1.161,60, que é igual, trocando aqui, né, o valor do capital, 5J mais J, ou seja, nós vamos ter 6Js, né? Já fazendo a inversão dos membros, eu vou escrever 6J é igual a R$ 1.161,60. Então, se eu quiser saber o valor do juro, basta eu dividir aí 1.161,60 por 6. Fazendo essa divisão, qual é o valor que nós teremos? De R$ 193,60. Bom, essa é a resposta? Não, não é a resposta. Qual que é mesmo a pergunta? O problema é saber quanto que o Thiago pagaria se ele comprasse a televisão à vista. Bom, a prazo e com juros embutidos, ele pagaria R$ 1.161,60. Nós já descobrimos que daquele valor, R$ 193,60 é de juros. Então, para eu descobrir o capital, como que eu descubro o capital? Eu pego o montante e tiro dele o que foi pago de juros. Ou seja, o capital, quanto o Thiago pagaria à vista, né? Ou seja, sem pagar juros, menos os juros, seria de R$ 1.161,60 menos R$ 193,60. Ou seja, Thiago, então, pagaria R$ 968 pela TV se ele não optasse por parcelar em 10 vezes. Se ele resolvesse pagar de uma vez só, ele economizaria, então, R$ 193,60. Essa é a nossa lista, essa é a correção. Eu espero que vocês tenham aprendido e entendido. Qualquer dúvida, envie no grupo, né? Ou postem nos comentários aí. Um abraço e fique em casa.